Na reunião de família, vi minha neta com a cabeça raspada. Minha nora riu e disse: "Foi só uma brincadeira." Na mesma hora peguei minha neta e fui embora. Meu filho gritou atrás de mim: "Para de ser dramática, mãe." No dia seguinte, ele veio até mim e pediu: "Por favor, dê uma chance para minha esposa." Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido. E não esquece de se inscrever no canal para não perder histórias como essa. Eu me chamo Estela. Tenho 71 anos e naquela tarde de sábado achei que estava indo para uma festa de aniversário normal do meu filho Marcos. Era o aniversário de 35 anos dele e eu estava ansiosa para abraçar minha netinha Marina, de 6 anos. Essa menina é a luz da minha vida, sabe? Aqueles cabelos loiros ondulados, sempre com presilhas coloridas que eu mesma comprava para ela. E aquele sorriso que derretia meu coração. Quando cheguei na casa do Marcos, já tinha gente na sala. Minha irmã Bárbara estava lá, o vizinho Joca e uns amigos do trabalho. Cumprimentei todo mundo, mas meus olhos procuravam por ela. "Cadê a Marina?" perguntei para o Marcos, que estava mexendo na churrasqueira. "Ah, ela tá lá dentro, mãe. Deve estar no quarto brincando." Entrei na casa procurando minha netinha e quando a encontrei na sala, sentada no cantinho do sofá, meu mundo desabou. Ela estava usando um boné azul marinho, daqueles de adulto que escorregava sobre os olhinhos dela. Mas não era só isso. Quando me aproximei e sussurrei: "Oi, meu amor." Ela levantou o rostinho e eu vi lágrimas silenciosas escorrendo pelas bochechas. "Vovó," ela murmurou, tão baixinho que quase não ouvi. Meu coração disparou. Algo estava muito errado. "O que aconteceu, minha princesa?" perguntei, me agachando na frente dela. Foi então que, com muito cuidado, tirei aquele boné da cabeça dela. Gente, eu não tenho palavras para descrever o que senti naquele momento. A cabeça da minha netinha estava completamente raspada. Não tinha um fio de cabelo. Nada. Era como se alguém tivesse passado uma máquina de barbear por toda a cabecinha dela, deixando apenas alguns tufos irregulares aqui e ali, como se quem fez tivesse feito de propósito, sem nenhum cuidado. As pernas ficaram fracas. Senti uma tontura, uma mistura de choque, raiva e desespero que nunca tinha sentido na vida. "Marina, meu amor, quem fez isso com você?" perguntei, tentando manter a voz calma, mas tremendo por dentro. Ela olhou para trás, como se estivesse checando se alguém estava ouvindo, e sussurrou: "A mamãe." Nesse momento, ouvi uma risada alta vinda da cozinha. Era a Priscila, minha nora. Levantei, peguei a mão da Marina e fui até lá. A Priscila estava servindo refrigerante nos copos, conversando com as outras mulheres como se nada tivesse acontecido. "Priscila," chamei, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. "Por que você fez isso com a Marina?" Ela se virou, me olhou de cima a baixo com aquele jeito irônico que eu sempre detestei e deu uma risada. "Nossa, Estela, que exagero é esse? Foi só uma brincadeira." "Brincadeira?" repeti incrédula. "Você raspou o cabelo da sua filha de 6 anos e chama isso de brincadeira?" "Ela não queria lavar o cabelo direito," a Priscila respondeu, dando de ombros. Sempre choramingando na hora do banho, dizendo que o shampoo ardia nos olhos. Pensei, se não tem cabelo não tem problema, né? É só prático. Eu olhei para ela sem conseguir acreditar no que estava ouvindo. As outras mulheres na cozinha tinham parado de conversar e estavam nos olhando. Minha irmã Bárbara estava com a boca aberta, chocada. "Priscila, isso não é normal," falei, tentando me controlar. "Você não pode simplesmente raspar o cabelo de uma criança como castigo." "Castigo?" Ela riu de novo. "Quem falou em castigo? Eu falei que foi uma brincadeira." "Relaxa, Estela. Cabelo cresce." Foi nesse momento que Marina puxou minha blusa e sussurrou: "Vovó, posso falar com você?" Peguei na mãozinha dela e saímos da cozinha. Fomos para o quintal, onde estava mais reservado. "Me conta o que aconteceu, meu amor," pedi, me abaixando para ficar na altura dos olhos dela. "Vovó, eu estava tomando banho e a mamãe entrou no banheiro com a máquina do papai." Ela começou com a voz tremendo. Eu perguntei o que ela ia fazer e ela disse que era surpresa. Quando ela ligou a máquina, eu comecei a chorar e pedi para parar, mas ela não parou. Meu sangue gelou. "E o papai, onde ele estava?"
Estava em casa, vovó. Eu gritei por ele, mas ele não veio. Nesse momento, vi o Marcos se aproximando. Mãe, o que vocês estão conversando aí? Vem, a gente vai cantar parabéns. Marcos, disse me levantando. Nós precisamos conversar sobre o que a Priscila fez com a Marina. Ele suspirou, daquele jeito cansado que ele sempre fazia quando não queria lidar com algo. Mãe, a Priscila já me explicou. Foi só uma ideia meio doida dela, mas não é nada demais. Criança é resiliente, logo ela esquece. Esquece? Repeti, incrédula. Marcos, olha para sua filha, ela está traumatizada. Exagero seu, mãe. A Marina sempre foi meio dramática mesmo. E vocês, o que fariam se vissem seu próprio filho falando assim da própria filha? Foi nesse momento que algo dentro de mim mudou. Olhei para minha netinha, que tinha voltado a chorar baixinho, e tomei uma decisão. Marina, vamos embora. Como assim vamos embora? O Marcos perguntou. Nós vamos para a casa da vovó, respondi, pegando a bolsa que estava na cadeira. E só voltamos quando você e sua esposa entenderem que o que fizeram foi errado. Mãe, você está sendo ridícula. É o meu aniversário. Mas eu já estava andando em direção ao portão com a Marina ao meu lado. A Priscila apareceu na porta da casa e gritou. Estela, você está exagerando. É só cabelo. Para de ser dramática, mãe. O Marcos gritou atrás de mim. Não parei. Não olhei para trás. Só pensei em tirar minha netinha daquele ambiente o mais rápido possível. No carro, Marina ficou quietinha ao meu lado. Coloquei o cinto de segurança nela e antes de ligar o motor, perguntei. Você quer ficar na casa da vovó hoje? Ela assentiu com a cabeça e eu vi um pequeno alívio no rostinho dela. Durante o trajeto até minha casa, fiquei pensando em como não tinha percebido os sinais antes. Nas últimas vezes que vi a Marina, ela estava mais quieta, mais retraída. Lembro de uma vez, no mês passado, quando ela veio passar o fim de semana comigo. Normalmente ela corria pela casa, brincava no jardim, falava sem parar sobre a escola, os amiguinhos. Mas naquele dia, ela ficou no sofá, quietinha, vendo televisão. Quando perguntei se estava tudo bem, ela só balançou a cabeça que sim, mas os olhinhos dela não tinham aquele brilho de sempre. Outra vez, 2 semanas atrás, notei que ela não estava mais pedindo para eu escová-la como sempre fazia. A Marina adorava quando eu penteava os cabelos dela, fazia trancinhas, colocava presilhas. Era nosso momento especial. Mas da última vez ela disse, não precisa, vovó. Está bom assim. Na época pensei que fosse coisa da idade, sabe? Criança às vezes fica tímida, quer fazer as coisas sozinha. Mas agora eu entendia que havia algo muito errado acontecendo. Ela já estava sendo condicionada a ter medo de qualquer coisa relacionada ao seu cabelo. No trânsito, olhei pelo retrovisor e vi minha netinha olhando pela janela, com as mãozinhas cruzadas no colo. Marina, você está bem? Perguntei. Estou, vovó, ela respondeu baixinho. É só que eu não quero que a mamãe fique brava comigo por ter contado para você. Meu coração se apertou. Meu amor, você fez a coisa certa contando para a vovó. Ninguém pode machucar você assim, entendeu? Nem mesmo a mamãe. Mas ela é minha mãe, Marina sussurrou. As mães não machucam os filhos, né, vovó? Como responder uma pergunta dessas? Como explicar para uma criança de 6 anos que, infelizmente, nem todas as mães sabem amar direito? Às vezes, meu amor, as pessoas grandes fazem coisas erradas, mesmo quando deveriam proteger. Respondi, escolhendo as palavras com cuidado. Mas a vovó está aqui para te proteger agora, tá bom? Quando chegamos em casa, abri o portão e Marina desceu do carro devagar, como se ainda estivesse processando tudo o que tinha acontecido. Minha casa sempre foi o refúgio dela. Tenho um quartinho que chamo de quarto da Marina, com uma cama de solteiro cheia de bichinhos de pelúcia, desenhos que ela fez grudados na parede, livrinhos infantis na mesinha de cabeceira. Preparei um lanche para ela. Um sanduíche de queijo do jeito que ela gosta, cortado em triângulos, com um copo de suco de laranja. Colocamos um filme infantil na televisão, mas percebi que ela não estava prestando atenção. Ficou grudada em mim o tempo todo, com a cabecinha encostada no meu braço, como se tivesse medo de que eu fosse embora também. Vovó, ela disse de repente, você não vai me levar de volta para casa hoje, né? Não, meu amor. Você vai ficar aqui comigo pelo tempo que precisar. E se o papai e a mamãe ficarem bravos?
Deixa que a vovó resolve isso. Você não precisa se preocupar com nada, tá bom? Vovó, ela disse quando o filme estava acabando. Posso dormir aqui hoje? Claro que pode, meu amor. Você pode ficar aqui o tempo que quiser. Foi então que ela me contou mais coisas. Coisas que me fizeram entender que o que aconteceu com o cabelo não foi um caso isolado. Vovó, a mamãe sempre corta meu cabelo quando eu faço alguma coisa errada, ela sussurrou, olhando para as próprias mãos. Uma vez ela cortou bem curtinho porque eu derramei suco na blusa. Outra vez ela cortou só de um lado porque eu não queria comer a comida que ela fez. Meu coração estava se partindo com cada palavra que ela dizia. Como uma mãe pode ser tão cruel com a própria filha? E quando ela cortou só de um lado, perguntei, tentando manter a voz calma. Eu fiquei muito feia, vovó, Marina disse, e os olhinhos dela se encheram de lágrimas. Na escola, as meninas riram de mim. A professora perguntou o que tinha acontecido e eu não sabia o que dizer. A mamãe tinha me dito para falar que eu mesma tinha cortado brincando. Senti uma onda de raiva subindo pelo peito. Raiva. Como alguém pode colocar uma criança nessa situação? E o que mais a mamãe faz quando você faz alguma coisa errada? Perguntei, usando aspas porque sabia que uma criança de 6 anos não pode fazer nada que justifique esse tipo de tratamento. Marina ficou quieta por um momento, como se estivesse decidindo se podia confiar em mim. Depois sussurrou. Às vezes ela me tranca no quarto escuro. Ela tira todas as lâmpadas e fecha a cortina bem fechada. Diz que crianças desobedientes não merecem luz. Gente, eu mal conseguia respirar ouvindo aquilo. Como é que ninguém tinha percebido? Como é que meu próprio filho não sabia que isso estava acontecendo com a filha dele? E por quanto tempo você fica no escuro, meu amor? Às vezes é só um pouquinho, mas uma vez foi a tarde toda, ela contou tremendo. Eu tinha feito xixi na cama porque tive pesadelo. E a mamãe ficou muito brava. Ela disse que meninas grandes não fazem xixi na cama. E ela sempre fala que, se eu contar para alguém, ela vai cortar meus cílios também, continuou Marina, tocando os próprios olhos. Ela disse que sem cílios eu ia ficar muito feia e ninguém ia gostar de mim. E que se eu contasse para o papai ou para você, ela ia cortar meu cabelo bem no meio da cabeça, igual a um menino. A ameaça sobre os cílios me fez pensar em como a Priscila tinha calculado exatamente o que mais assustaria uma menina pequena. Era uma crueldade psicológica refinada, quase científica. Ela sabia exatamente quais botões apertar para manter Marina em silêncio. Gente, eu nunca senti uma raiva tão grande na minha vida. Como uma mãe pode fazer isso com a própria filha? Como pode usar o medo para silenciar uma criança? Nessa noite, depois que coloquei a Marina para dormir no quarto de hóspedes, fiquei na sala pensando no que fazer. Meu telefone tocou várias vezes. Era o Marcos, mas eu não atendi. Depois começaram a chegar mensagens. Mãe, você está exagerando. A Priscila está chateada. Você está estragando meu aniversário. Traga a Marina de volta. Eu lia aquelas mensagens e não conseguia acreditar. Como meu próprio filho não conseguia ver que sua filha estava sofrendo? No domingo de manhã, bem cedo, ouvi alguém batendo na porta. Era o Marcos. Quando abri, vi que ele estava com olheiras, parecendo que não tinha dormido. Mãe, nós precisamos conversar, ele disse. Entre, respondi, mas deixei claro pelo meu tom que não estava feliz em vê-lo. Ele se sentou na sala e ficou um tempo em silêncio, mexendo nas mãos. Olha, mãe, eu sei que você ficou chateada ontem, mas... Chateada? Interrompi. Marcos, sua filha foi agredida pela própria mãe. E você chama isso de chatice? Não foi agressão, mãe. Foi uma atitude errada da Priscila, eu reconheço isso. Mas agressão é uma palavra muito forte. Então me explica o que é raspar o cabelo de uma criança de 6 anos contra a vontade dela? Ele suspirou. Olha, a Priscila... Ela às vezes tem umas ideias estranhas, mas o coração dela é bom. Ela ama a Marina. Amor não machuca, Marcos. Amor não humilha. Amor não ameaça. Ela ameaçou? Foi então que contei para ele tudo que a Marina tinha me revelado na noite anterior. As outras vezes que cortaram o cabelo dela como castigo, as ameaças de cortar os cílios, o medo constante que a menina vivia. Vi a expressão dele mudando conforme eu falava. Pela primeira vez,
Pareceu que ele estava realmente ouvindo. Eu não sabia de nada disso, ele murmurou. Como você não sabia, Marcos? Você mora na mesma casa. Eu trabalho muito, mãe. Saio cedo, chego tarde. E a Priscila sempre me contava as coisas do jeito dela. Ela dizia que a Marina era difícil, que estava passando por uma fase complicada. E você nunca questionou? Nunca perguntou para sua própria filha como ela estava se sentindo? Ele abaixou a cabeça. Eu confiei na Priscila. Pensei que ela soubesse o que estava fazendo. Pois é, Marcos. Você confiou na pessoa errada e deixou sua filha desprotegida. Nesse momento, ouvi passinhos na escada. Era a Marina, que tinha acordado e estava descendo. Quando ela me viu conversando com o pai, parou no último degrau e não desceu mais. Oi, Marina, o Marcos disse, tentando sorrir. Vem cá, filha. Ela me olhou como se estivesse pedindo permissão. Fiz um sinal para ela se aproximar, e ela veio correndo para o meu lado, mas não se aproximou do pai. Marina, o Marcos tentou de novo. Papai precisa conversar com você. Ela não quer conversar agora, falei. Ela precisa de tempo. Mas ela é minha filha, mãe. Então comece a agir como pai, respondi. Foi então que ele me olhou nos olhos e pela primeira vez percebi que ele estava realmente se dando conta da gravidade da situação. Por favor, dê uma chance para minha esposa, ele pediu, e vi lágrimas nos olhos dele. Nós vamos resolver isso, eu prometo. Como? Perguntei. Como vocês vão resolver? Fazendo de conta que nada aconteceu? Esperando que a Marina esqueça e supere? Não sei ainda, mas vamos dar um jeito. Talvez procurar ajuda profissional. Talvez? Repeti. Marcos, não é talvez. É certeza. E enquanto vocês não provarem que mudaram de verdade, a Marina fica comigo. Ele tentou argumentar, mas eu estava decidida. Pela primeira vez na vida, ia enfrentar meu próprio filho para proteger minha neta. E não ia recuar. Depois que o Marcos foi embora naquela manhã de domingo, fiquei pensando que talvez ele realmente fosse buscar ajuda. Que talvez, pela primeira vez, ele tivesse entendido a gravidade da situação. Mas eu estava enganada. Na segunda-feira de manhã, bem cedo, meu telefone tocou. Era um número que eu não conhecia. Atendi pensando que fosse algum engano, mas a voz do outro lado me deixou gelada. Senhora Estela, aqui é o Dr. Ricardo Mendes, advogado da família Silva. Estou ligando para comunicar que meu cliente, Marcos Silva, está iniciando um processo judicial para reaver a guarda de sua filha Marina. Por um momento fiquei sem palavras. Meu próprio filho estava me processando? Depois de tudo que eu tinha revelado para ele sobre o que a Priscila fazia com a Marina? O senhor tem certeza de que entendeu a situação corretamente? Perguntei, tentando manter a compostura. Senhora, meu cliente me informou que a senhora está retendo indevidamente a criança e que há uma questão familiar que pode ser resolvida através do diálogo. Ele gostaria que a senhora devolvesse a menina para evitarmos maiores complicações legais. Complicações legais? Repeti, sentindo a raiva subir. Doutor, o senhor sabe que minha neta foi agredida pela própria mãe? Que ela vive em constante medo? Que tem marcas físicas no corpo? Houve uma pausa do outro lado da linha. Senhora Estela, essas são acusações graves. Meu cliente me garantiu que se trata de um mal-entendido familiar. Mal-entendido? Eu mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Doutor, eu vou ter muito prazer em explicar para um juiz exatamente o que aconteceu. E vou providenciar um advogado também. Desliguei o telefone tremendo de raiva. Como o Marcos podia fazer isso? Como podia me processar em vez de processar a própria esposa pelo que ela fez com a filha? Marina estava na cozinha, tomando café da manhã e fazendo um desenho. Quando me viu nervosa, perguntou: Vovó, está tudo bem? Está sim, meu amor. A vovó só precisa resolver umas coisas de gente grande. Mas por dentro, eu estava desesperada. Precisava de ajuda e rápido. Liguei para minha irmã Bárbara e contei o que estava acontecendo. Ela ficou indignada. Estela, isso é um absurdo. Depois de tudo que você contou sobre o que a Priscila fez com a Marina, o Marcos ainda tem coragem de te processar? Bárbara, eu preciso de um advogado. Você conhece alguém bom? Conheço sim. O Dr. Elias Gonçalves. Ele é especialista em direito de família e já lidou com casos de abuso infantil.
Vou ligar para ele agora mesmo. 1 hora depois, eu estava no escritório do Dr. Elias. Ele era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, óculos e um jeito sério que me passou confiança imediatamente. Dona Estela, me conte exatamente o que aconteceu, ele disse pegando um bloco de notas. Contei tudo desde o início. A festa de aniversário, a descoberta do cabelo raspado, as revelações da Marina sobre os outros abusos, as ameaças, as marcas no braço, o quarto escuro. O Dr. Elias anotava tudo, fazendo perguntas específicas. E o pai da criança presenciou alguma dessas situações? Ele perguntou. Segundo a Marina, ele estava em casa quando ela gritou pedindo ajuda durante o episódio do cabelo, mas ele não apareceu. E quando a senhora mostrou as evidências para ele, como ele reagiu? No começo ele negou, minimizou, disse que era exagero meu. Só quando viu as marcas no braço da Marina que começou a entender a gravidade. Mas mesmo assim, em vez de tomar providências contra a esposa, ele me processa. O Dr. Elias balançou a cabeça claramente indignado. Dona Estela, infelizmente isso é mais comum do que deveria. Muitas vezes o pai, por dependência emocional ou medo de confronto, prefere negar a realidade a enfrentar a situação. Mas e agora? Ele pode me obrigar a devolver a Marina? Não imediatamente. Primeiro vamos entrar com uma ação de guarda temporária, alegando risco à integridade física e psicológica da criança. Vamos precisar de laudos médicos e psicológicos. Laudos? Sim. A Marina precisa ser examinada por um médico para documentar as marcas físicas e por um psicólogo infantil para avaliar o trauma psicológico. Sem isso, fica apenas a sua palavra contra a deles. Saí do escritório do Dr. Elias com uma lista de providências a tomar e um sentimento misto de esperança e apreensão. Teria que expor minha netinha a mais questionamentos, mais exames, mais situações desconfortáveis. Mas era a única forma de protegê-la. No caminho para casa, parei na farmácia para comprar pomada para as marquinhas no braço da Marina. Foi quando encontrei Dona Rosa, uma vizinha antiga dos meus filhos. Estela, como você está? E a Marina? Faz tempo que não vejo vocês por lá. Por um momento, pensei em inventar alguma desculpa, mas Dona Rosa sempre foi uma pessoa boa, e talvez ela tivesse notado alguma coisa. Dona Rosa, posso fazer uma pergunta? A senhora já reparou em algum comportamento estranho da Priscila com a Marina? Ela olhou ao redor, como se quisesse ter certeza de que ninguém estava ouvindo, e sussurrou. Olha, Estela, eu não queria falar mal de ninguém. Mas desde que você perguntou, várias vezes eu ouvi gritos vindo da casa deles, gritos de criança, e a Priscila sempre berrava coisas como para de chorar, e você que quis fazer isso comigo. Meu sangue gelou. E você nunca pensou em fazer alguma coisa? Eu pensei em ligar para o conselho tutelar algumas vezes, mas meu marido dizia que não era da nossa conta, que cada família se resolve como pode. Ela abaixou a cabeça, envergonhada. Agora me arrependo de não ter feito nada. Dona Rosa, a senhora se importaria de testemunhar sobre isso? É que estou numa situação legal complicada. Claro, Estela. Se for para proteger aquela criança, eu falo com quem for preciso. Cheguei em casa com mais uma peça do quebra-cabeças. Não era só eu que tinha percebido que algo estava errado. Outras pessoas também sabiam, mas como eu, tinham escolhido não interferir. Quantas Marinas existem por aí, sofrendo em silêncio, enquanto os adultos fingem que não veem? Naquela tarde, levei a Marina para o médico que o Dr. Elias tinha recomendado. Dr. Pedro era um pediatra que também trabalhava como perito em casos de abuso infantil. Marina, ele disse, se abaixando para ficar na altura dela, eu vou examinar você para ver se está tudo bem, tá bom? A vovó vai ficar aqui do lado o tempo todo. Ela assentiu, mas segurou firme na minha mão. O exame foi difícil de assistir. O Dr. Pedro documentou todas as marquinhas no braço, fotografou, mediu. Perguntou para Marina como tinha acontecido e ela, com uma voz bem baixinha, contou que a mamãe apertava quando ela fazia coisa errada. E essas marquinhas doem? Ele perguntou. Doem um pouquinho, ela respondeu. Mas a mamãe fala que se eu reclamar, ela vai apertar mais forte. Depois, no consultório, o Dr. Pedro me chamou à parte. Dona Estela,
Não tenho dúvidas de que essas marcas são compatíveis com agressão. O padrão, o tamanho, a localização são inequivocamente marcas de dedos de adulto. E pelo estágio de cicatrização, algumas são recentes, outras são mais antigas, indicando que não foi um episódio isolado. Doutor, isso é suficiente para comprovar o abuso? É uma evidência forte. Combinado com o laudo psicológico, deve ser suficiente. No dia seguinte, foi a vez da psicóloga. Doutora Fabiola Costa era uma mulher jovem, especializada em trauma infantil. Seu consultório era todo colorido, cheio de brinquedos e desenhos. Marina, que tal a gente brincar um pouquinho? Ela sugeriu. Durante 1 hora, observei minha netinha interagir com a doutora Fabiola. Primeiro com bonecas, depois desenhando, depois respondendo perguntas suaves sobre a família, a escola, os sentimentos. Foi doloroso ver como Marina representava a dinâmica familiar através das brincadeiras. Ela pegou uma boneca pequena e uma boneca grande. A mamãe boneca está brava, ela disse, fazendo a boneca grande balançar a cabeça. A filhinha boneca fez coisa errada. O que a filhinha fez de errado? A doutora Fabiola perguntou. Ela não comeu toda a comida. Agora a mamãe boneca vai cortar o cabelo dela. E ali, na frente das nossas, Marina encenou com as bonecas exatamente o que acontecia em casa. A boneca mãe cortando o cabelo da boneca filha, colocando ela num cantinho escuro, apertando o bracinho. E onde está o papai boneco? A psicóloga perguntou. Marina olhou ao redor e pôs um boneco longe das outras. O papai boneco está trabalhando. Ele não vê quando a mamãe boneca faz essas coisas. No final da sessão, a doutora Fabiola me chamou para conversar. Dona Estela, Marina apresenta sinais claros de trauma psicológico. Hipervigilância, medo de desagradar adultos, representação lúdica de situações de abuso. Ela precisa de acompanhamento terapêutico urgente. E quanto ao ambiente familiar? Baseado no que observei hoje, eu não recomendaria o retorno dela para casa enquanto a situação não for resolvida. A criança está claramente assustada com a figura materna e se sente insegura no ambiente familiar. E vocês? Conseguem imaginar o que é ouvir que sua própria neta, de apenas 6 anos, precisa de terapia por causa de traumas causados pela própria mãe? Naquela noite, depois que Marina dormiu, fiquei organizando todos os documentos. Relatório médico, laudo psicológico, fotos das lesões, declaração da Dona Rosa. Era uma pilha de evidências que comprovavam o que eu já sabia. Minha netinha estava sendo maltratada sistemicamente. Meu telefone tocou. Era uma mensagem do Marcos. Mãe, a Priscila quer conversar com você. Ela quer explicar o lado dela da história. Por favor, dê uma chance para ela. Respondi. Depois de tudo que ela fez com a Marina, você ainda acha que ela merece uma chance? Onde está sua dignidade como pai? Ele ligou na sequência. Mãe, a Priscila está destruída. Ela chorou a noite toda. Disse que nunca quis machucar a Marina, que às vezes perde o controle, mas que ama nossa filha. Marcos, amor não machuca. E perder o controle não é desculpa para traumatizar uma criança. Ela quer fazer terapia, mãe. Quer se tratar. Por favor, não destrua nossa família. Quem destruiu a família foi vocês dois, Marcos. Você por ser omisso e ela por ser abusiva. Eu só estou protegendo minha neta. Mãe, eu sei que erramos, mas a Marina precisa dos pais dela. A Marina precisa de segurança, Marcos. Precisa de amor verdadeiro, não de alguém que a machuca fisicamente e psicologicamente. Houve uma pausa longa. Depois ele suspirou. O advogado disse que se você não devolver a Marina até sexta-feira, ele vai pedir uma liminar para reintegração de posse. Reintegração de posse? Explodi. Marcos, sua filha não é um objeto. Ela é uma criança que foi maltratada. Mãe, por favor. Não, Marcos. Desta vez não. Vamos resolver isso na justiça. E quando o juiz ouvir tudo que eu tenho para contar, quando vir as evidências, as fotos, os laudos, você vai se arrepender de ter escolhido defender sua esposa em vez de proteger sua filha. Desliguei o telefone sentindo uma mistura de tristeza e determinação. Era inacreditável que as coisas tivessem chegado nesse ponto, mas eu tinha certeza de uma coisa: não ia desistir de proteger a Marina.
Não importava se isso significava enfrentar meu próprio filho na justiça. Na sexta-feira de manhã, como prometido, chegou a intimação judicial. Marcos estava realmente me processando. A audiência estava marcada para a semana seguinte. Nesse meio tempo, algo interessante aconteceu. A irmã da Priscila, Carla, me procurou. Ela apareceu na minha porta no sábado de manhã, visivelmente nervosa. Dona Estela, eu preciso conversar com a senhora. Ofereci café e ela se sentou na minha sala mexendo nas mãos. É sobre minha irmã, Priscila, ela começou. Eu soube do que aconteceu com a Marina. E? Dona Estela, eu devia ter falado antes, mas a Priscila tem problemas. Ela sempre teve. Desde pequena ela tinha ataques de raiva, quebrava as próprias coisas, machucava os bichinhos de estimação. Meu sangue gelou. Como assim machucava os bichinhos? Quando éramos crianças, ela cortava o pelo dos gatos da vizinha. Dizia que era brincadeira, mas eu via que ela gostava de ver os bichos assustados. Carla abaixou a cabeça. Meus pais levaram ela no psicólogo na época e o diagnóstico foi transtorno explosivo intermitente. E vocês nunca contaram isso para o Marcos? A Priscila implorou para não contar. Disse que estava curada, que tinha aprendido a se controlar. E por alguns anos, realmente pareceu que estava melhor. Mas não estava. Não. E quando a Marina nasceu, eu comecei a perceber alguns sinais estranhos. A Priscila era muito controladora com o bebê. Ficava irritada quando a Marina chorava. Dizia que a menina fazia birra de propósito. E você nunca falou nada? Carla começou a chorar. Eu tentei, Dona Estela. Uma vez sugeri que ela voltasse para a terapia, mas ela ficou furiosa. Disse que eu estava inventando coisas, que estava com ciúme da família perfeita dela. Por que você está me contando isso agora? Porque quando soube o que ela fez com o cabelo da Marina, eu entendi que ela havia voltado aos velhos hábitos. E eu não posso mais ficar calada sabendo que uma criança está sofrendo. Carla se ofereceu para testemunhar na audiência. Mais uma peça fundamental para o quebra-cabeças. Naquele domingo, véspera da audiência, Marina e eu estávamos no jardim quando ela me fez uma pergunta que me partiu o coração. Vovó, eu vou ter que voltar para casa? Não sei ainda, meu amor, mas a vovó está fazendo tudo para te manter segura. Se eu tiver que voltar, a mamãe vai ficar mais brava ainda comigo por ter contado os segredos dela. Marina, olha nos meus olhos, pedi, me abaixando na frente dela. O que a mamãe fazia com você não eram segredos que deviam ser guardados. Eram coisas erradas que precisavam ser contadas. Você fez a coisa certa. Mas e se o juiz não acreditar na gente? Como responder uma pergunta dessas? Como garantir a uma criança de 6 anos que a justiça vai protegê-la quando eu mesma não tinha certeza? A vovó tem muitas provas do que aconteceu, meu amor. E muitas pessoas que viram e vão contar a verdade. Vamos confiar que tudo vai dar certo. Na segunda-feira de manhã, eu, Marina, o Dr. Elias e as testemunhas estávamos no fórum. Do outro lado, Marcos, Priscila e o advogado deles. Era a primeira vez que eu via a Priscila desde a festa e fiquei chocada com a aparência dela. Estava magra, com olheiras, cabelo desarrumado. Parecia realmente uma pessoa em crise. Quando nossos olhares se cruzaram, ela abaixou a cabeça. Marcos me olhou com uma expressão de súplica, como se ainda esperasse que eu mudasse de ideia. Mas quando olhei para a Marina, pequenininha ao meu lado, com aquela cabeça raspada começando a mostrar os primeiros pelinhos crescendo, soube que estava fazendo a coisa certa. A batalha estava apenas começando. A sala de audiências era menor do que eu imaginava. Tinha apenas algumas fileiras de bancos de madeira, uma mesa para o juiz e 2 mesas menores para os advogados. O ar estava pesado, carregado de tensão. O Dr. Elias estava ao meu lado, organizando os documentos pela 3ª vez. Marina estava sentadinha entre nós dois, balançando as perninhas, que não alcançavam o chão. Ela estava com um vestidinho rosa que eu tinha comprado para ela no fim de semana e uma tiara com flores pequenas para disfarçar a cabeça ainda raspada. Do outro lado da sala, Marcos evitava me olhar. Estava de terno escuro, aparentando mais idade do que realmente tinha. A Priscila, ao lado dele, parecia uma sombra do que era antes. Magra demais, com olheiras profundas, as mãos tremendo levemente.
Quando a porta se abriu e o juiz entrou, ela se assustou como se tivesse levado um choque. "Bom dia", disse o juiz, um homem de uns 60 anos, cabelos brancos, óculos na ponta do nariz. "Estamos aqui para a audiência do processo número..." Ele leu os números, mas eu mal ouvi. Meu coração estava batendo tão forte que cheguei a pensar que todos podiam ouvir. "Doutor Elias, a senhora pode começar apresentando sua versão dos fatos." O doutor Elias se levantou, ajeitou os óculos e começou a falar. Ele contou sobre a festa de aniversário, sobre a descoberta do cabelo raspado, sobre todas as revelações que Marina tinha feito. Falou sobre as marcas físicas, sobre o medo da criança, sobre o padrão de abuso que se repetia há meses. "Meritíssimo", ele disse, mostrando as fotografias das marcas no braço da Marina. "Estas evidências são inequívocas. Esta criança vive em constante terror, submetida a agressões físicas e psicológicas sistemáticas por parte da genitora." Né? Enquanto ele falava, eu observava as reações de cada um. O juiz anotava tudo com expressão séria. Marcos olhava para as próprias mãos, claramente desconfortável. A Priscila estava pálida, respirando rápido, como se estivesse tendo um ataque de pânico. Depois foi a vez do advogado do Marcos falar. Dr. Ricardo era um homem jovem, de uns 30 e poucos anos, muito bem vestido, com um jeito arrogante que me irritou imediatamente. "Meritíssimo, o que temos aqui é uma avó superprotetora que está exagerando situações normais de disciplina familiar. A requerida, Priscila Silva, é uma mãe amorosa que, sim, cometeu um erro de julgamento ao cortar o cabelo da filha, mas que está arrependida e disposta a buscar ajuda profissional." Eu senti o sangue ferver. Erro de julgamento? Era assim que ele chamava o que a Priscila tinha feito? "Além disso", continuou o doutor, "Ricardo, a criança precisa do convívio com os pais e separá-la da família nuclear pode causar traumas ainda maiores." "Traumas maiores?" pensei. "Maior que viver com medo constante?" O juiz então pediu para ouvir as testemunhas. A primeira foi Dona Rosa, a vizinha. "Dona Rosa", o doutor Elias perguntou, "a senhora já presenciou algo que chamasse a atenção na relação entre a Priscila e a Marina?" "Várias vezes, doutor", ela respondeu, com a voz firme apesar do nervosismo. "Eu ouvia gritos vindos da casa deles. Gritos de criança, bem agudos, sabe? De quem está com medo. E a Priscila berrava coisas muito duras como: 'Para de chorar, senão vai ser pior. E você que quis me fazer passar raiva.'" E com que frequência isso acontecia? Pelo menos 2, 3 vezes por semana. Sempre no final da tarde, quando o Marcos ainda não tinha chegado do trabalho. O doutor Ricardo tentou desqualificar o depoimento dela. "Dona Rosa, a senhora tem certeza de que os gritos eram da Marina? Não podia ser da televisão? Ou de outras crianças brincando? Doutor, eu tenho 70 anos e 4 filhos criados. Sei muito bem a diferença entre grito de brincadeira e grito de medo." Depois, foi a vez da Carla, irmã da Priscila. Quando ela se levantou para falar, vi a Priscila se encolher na cadeira. "Carla", o doutor Elias começou, "conte para o juiz sobre o histórico da sua irmã." "Meritíssimo, minha irmã tem transtorno explosivo intermitente desde criança. Ela já machucou animais, quebrou objetos em ataques de raiva e sempre teve dificuldades para controlar impulsos agressivos." A revelação causou um burburinho na sala. O advogado da Priscila se levantou. "Protesto, meritíssimo! Essa informação não tem relevância para o caso atual." "Tem sim", retrucou o doutor Elias. "Se a requerida tem histórico de comportamento agressivo e não está em tratamento, isso coloca a criança em risco constante." O juiz permitiu que Carla continuasse. "Quando a Marina nasceu, eu tentei alertar minha irmã que ela deveria voltar para a terapia, porque percebi sinais de irritabilidade excessiva com o bebê. Mas ela recusou e me proibiu de falar sobre o assunto." "E recentemente, o que motivou a senhora a procurar a avó da criança?" "Quando soube do que ela fez com o cabelo da Marina, eu entendi que ela tinha perdido completamente o controle, e eu não podia mais ficar calada." Quando Carla terminou de falar, a Priscila estava chorando baixinho, com os ombros tremendo. Depois, foi chamado o Dr. Pedro, o pediatra que examinou Marina. "Doutor, baseado no seu exame, qual sua conclusão sobre as lesões apresentadas pela criança?"
As marcas no braço da Marina são inequivocamente compatíveis com agressão física. O padrão, a pressão, a localização são marcas de dedos de adulto exercendo força excessiva sobre a pele de uma criança. Além disso, o estágio de cicatrização indica episódios múltiplos, não um caso isolado. E quanto ao estado psicológico da criança? A menina apresenta sinais claros de estresse pós-traumático. Hipervigilância, medo desproporcional de desagradar adultos, comportamento regressivo. São sinais típicos de criança que vive em ambiente de abuso. Em seguida, a doutora Fabiola apresentou seu laudo psicológico. Durante a sessão lúdica, Marina reproduziu, através de brincadeiras com bonecas, situações de violência doméstica. Ela demonstrou medo específico da figura materna e sensação de desamparo em relação à figura paterna. Doutora, em sua opinião profissional, qual seria o melhor interesse da criança? Neste momento, a permanência em ambiente seguro, longe do agressor, é fundamental para sua recuperação psicológica. O retorno ao lar sem garantias de que a dinâmica familiar mudou representaria risco de retraumatização. E vocês podem imaginar o que é ouvir profissionais confirmando que sua netinha precisa ser protegida dos próprios pais? Quando chegou a hora do advogado da Priscila fazer as perguntas, ele tentou minimizar tudo. Doutora Fabiola, não é verdade que crianças têm imaginação fértil e podem fantasiar situações? Doutor, existe uma diferença clara entre fantasia e relato de trauma. Marina apresenta sintomas físicos e emocionais consistentes com abuso real. Mas a senhora não concorda que separar uma criança dos pais pode ser mais traumático que mantê-la na família? Não quando a família representa fonte de perigo. Nestes casos, a proteção vem antes da preservação do núcleo familiar. Depois de todas as testemunhas, o juiz disse: "Agora gostaria de ouvir a menor." Meu coração parou. Sabia que esse momento chegaria, mas não estava preparada para ver minha netinha tendo que reviver tudo aquilo na frente de estranhos. "Marina", o juiz disse com voz suave, "você pode vir aqui perto da mesa do tio juiz?" Ela me olhou, pedindo permissão. Assenti com a cabeça e a acompanhei até a mesa. O juiz pediu para eu ficar um pouco afastada, mas onde ela pudesse me ver. "Marina, você sabe por que estamos todos aqui hoje?" Ele perguntou. Ela balançou a cabeça que não. "Estamos aqui porque alguns adultos estão preocupados com você. E eu quero saber como você está se sentindo." "Estou bem", ela disse baixinho. "Você pode me contar o que aconteceu com seu cabelo?" Marina olhou para mim, depois para o pai, depois para a mãe. A Priscila estava olhando diretamente para ela, com uma expressão que me pareceu ameaçadora, mesmo tentando parecer carinhosa. "Minha mãe cortou", Marina disse, quase sussurrando. "E por que ela cortou?" "Porque eu não queria lavar direito. Ela disse que se não tenho cabelo, não precisa lavar." "E como você se sentiu quando ela cortou?" "Eu chorei. Pedi para ela parar, mas ela não parou." "Marina", o juiz continuou com paciência infinita, "além do cabelo, aconteceu mais alguma coisa que te deixou triste ou com medo?" Marina ficou quieta por um longo tempo. Olhou de novo para a mãe, que tinha os olhos fixos nela. Depois, olhou para mim. "Vovó, posso falar?" ela perguntou. "Pode sim, meu amor. Fala a verdade." "Às vezes a mamãe me machuca quando eu faço coisa errada", ela disse, levantando o bracinho e mostrando as marcas. "Ela aperta bem forte e diz que se eu contar para alguém, ela vai cortar meus cílios." A sala ficou em silêncio absoluto. Até o som dos carros na rua pareceu parar. "E você tem medo da mamãe?" o juiz perguntou. Marina assentiu com a cabeça e começou a chorar baixinho. "Eu tenho medo que ela corte meus cílios", ela sussurrou. "Ela falou que se eu contasse para vocês, ela ia fazer isso e eu ia ficar muito feia." Nesse momento, a Priscila se levantou da cadeira bruscamente. "Isso não é verdade", ela gritou. "Ela está inventando. Eu nunca falei isso." "Sente-se, senhora Silva", o juiz disse firmemente, mas a Priscila não sentou. Ela começou a andar em direção a Marina. "Marina, filha, você sabe que a mamãe te ama. Por que você está falando essas coisas? Por que está mentindo?" "Sente-se imediatamente", o juiz repetiu,
mais alto. Marina começou a chorar mais forte e correu para mim. Eu a peguei no colo, sentindo ela tremer de medo. Ela está mentindo! A Priscila continuou gritando. Minha filha está mentindo! Alguém ensinou ela a falar essas coisas! Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. A Priscila começou a ter o que claramente era um ataque de pânico ou um surto. Ela começou a gritar, a se debater, dizendo coisas sem sentido. Eu não queria machucar, ela que me provoca. Ela que faz eu perder o controle. Eu não consigo parar quando fico brava. O Marcos se levantou e tentou acalmá-la, mas ela o empurrou. É tudo culpa sua, Marcos. Você nunca está em casa. Você me deixa sozinha com ela o tempo todo. Eu não aguento mais. 2 oficiais de justiça tiveram que segurar a Priscila enquanto ela gritava. Marina estava apavorada no meu colo, com as mãozinhas tapando os ouvidos. Eu não queria ser mãe, a Priscila gritou, e essas palavras ecoaram pela sala como um tiro. Eu nunca quis ser mãe. Vocês me obrigaram. O juiz pediu para removerem a Priscila da sala. Ela foi levada pelos oficiais, ainda gritando, ainda se debatendo. Marcos estava branco como papel, olhando para onde a esposa tinha sumido. Depois olhou para a Marina, que estava tremendo no meu colo, e acho que finalmente entendeu a dimensão do que tinha acontecido com sua filha. Meritíssimo, ele disse, se levantando. Eu gostaria de mudar meu pedido. O advogado dele tentou impedi-lo, mas Marcos continuou. Eu não sabia que as coisas eram tão graves assim. Eu não sabia que minha esposa estava fazendo essas coisas com minha filha. A voz dele estava quebrada, cheia de arrependimento. Eu peço para o Senhor considerar o que é melhor para a Marina, não o que é melhor para mim ou para minha esposa. O juiz olhou para a Marina, que ainda estava no meu colo, e disse: Marina, onde você quer ficar? Com a vovó, ela respondeu sem hesitar. E você quer visitar o papai? Ela olhou para o Marcos, que estava chorando silenciosamente. Só se a mamãe não estiver lá, ela disse. O juiz chamou um intervalo de 15 minutos para deliberar. Durante esse tempo, Marcos se aproximou de nós. Mãe, ele disse, eu sinto muito. Eu falhei completamente como pai. Falhou, concordei, mas ainda dá tempo de consertar. Como? Pondo sua filha em primeiro lugar, sempre. A Priscila vai precisar de tratamento psiquiátrico intensivo, ele disse. Eu não sabia que ela tinha esses problemas. Marcos, você não sabia porque não quis saber. Quantas vezes você chegou em casa e preferiu ignorar que algo estava errado a ter que lidar com a situação? Ele abaixou a cabeça. Muitas vezes. Quando o juiz voltou, ele leu sua decisão. Considerando todas as evidências apresentadas, os laudos médicos e psicológicos, os depoimentos das testemunhas e, principalmente, o interesse superior da criança, defiro o pedido de guarda temporária em favor da avó paterna, Estela Santos Silva, pelo período de 6 meses, podendo ser prorrogado conforme a necessidade. Senti um alívio tão grande que quase desmaiei. O genitor, Marcos Silva, terá direito a visitas supervisionadas, inicialmente uma vez por semana, podendo ser aumentadas conforme a evolução do caso. A genitora, Priscila Silva, só poderá ter contato com a menor após avaliação psiquiátrica completa e início de tratamento adequado. Além disso, o juiz continuou. Determino que tanto o genitor quanto a genitora façam acompanhamento terapêutico como condição para qualquer revisão futura da guarda. Era mais do que eu tinha esperado. A Marina estava protegida e havia condições claras para que os pais demonstrassem mudança real antes de qualquer retorno. Quando saímos do fórum, Marina estava mais calma. No carro, ela perguntou: Vovó, isso quer dizer que eu vou morar com você? Por enquanto sim, meu amor. Até termos certeza de que você está segura. E a mamãe não vai mais cortar meus cílios? Não, minha princesa. Ninguém vai mais machucar você. Naquela noite, depois que coloquei Marina para dormir, fiquei pensando em tudo o que tinha acontecido. Em como quase tinha perdido minha netinha para um ciclo de abuso que poderia ter durado anos se eu não tivesse tido coragem de agir. Pensei também no Marcos, em como um filho que eu criei para ser bom tinha se tornado tão cego ao sofrimento da própria filha. Mas havia esperança. Pelo menos agora ele entendia a gravidade da situação.
E pensei na Priscila, numa mulher que claramente precisava de ajuda, mas que tinha causado tanto dano a uma criança inocente, sua própria filha. Mas principalmente pensei na Marina, na coragem dela de falar a verdade mesmo com medo, na força que ela demonstrou para superar o trauma e confiar em mim. Meu telefone tocou. Era uma mensagem do Marcos. Mãe, obrigado por proteger minha filha quando eu falhei. Vou fazer terapia e vou provar que posso ser um pai melhor. Respondi. Espero que sim, Marcos. A Marina precisa do pai, mas precisa de um pai que a proteja. 3 meses depois, Marina já estava bem diferente. Os cabelos tinham crescido um pouco, ela sorria mais, dormia sem pesadelos. Fazia terapia 2 vezes por semana com a doutora Fabiola e estava se recuperando aos poucos. O Marcos vinha visitá-la todos os sábados, sempre supervisionado por mim. No início, ela ficava tensa, mas aos poucos foi relaxando. Ele tinha mudado também. Estava fazendo terapia, tinha se separado da Priscila e, pela primeira vez, estava realmente presente na vida da filha. A Priscila estava internada numa clínica psiquiátrica, em tratamento intensivo. Segundo o Marcos, ela tinha tido um diagnóstico mais detalhado e estava tomando medicações para controlar os surtos. Mas Marina ainda não tinha demonstrado vontade de vê-la. Quando ela quiser, eu disse para o Marcos. Quando ela se sentir pronta e segura. Uma tarde, enquanto Marina brincava no jardim, ela veio correndo até mim. Vovó, olha, ela disse apontando para a cabeça. Meu cabelo está crescendo. Está mesmo, meu amor, está ficando lindo. Quando crescer bem grandão, você vai fazer trança em mim de novo? Vou fazer todas as tranças que você quiser. Ela me abraçou forte e sussurrou. Obrigada por me proteger, vovó. Foi nesse momento que entendi que tinha feito a coisa certa. Que toda a dor, todo o confronto, toda a batalha legal tinha valido a pena. Minha netinha estava segura, estava se recuperando, estava aprendendo que merecia ser amada e protegida. E vocês, o que fariam no meu lugar? Deixariam passar ou lutariam até o fim para proteger uma criança? 6 meses se passaram desde aquela audiência que mudou nossas vidas para sempre. Hoje, olhando para a Marina brincando no jardim, com os cabelos já nos ombros, trançados com fitinhas coloridas, mal consigo acreditar na transformação que presenciei. Você lembra daquela menina assustada, de cabeça raspada, que tremia de medo no sofá? Agora ela corre, ri, faz perguntas, conta histórias da escola. É como se eu tivesse recuperado minha netinha de volta. Mas o caminho até aqui não foi fácil. Nos primeiros meses, Marina acordava gritando no meio da noite. Pesadelos terríveis, onde alguém cortava seus cílios, onde ficava trancada no escuro para sempre. Eu passava horas ao lado da cama dela, segurando sua mãozinha, sussurrando que estava segura, que ninguém mais ia machucá-la. Vovó, ela me perguntava nas madrugadas difíceis. Você tem certeza de que a mamãe não vai vir me buscar? Tenho certeza, meu amor. Você só vai voltar para casa quando for seguro, quando tiver certeza de que ninguém vai te machucar. A terapia com a doutora Fabiola foi fundamental. 2 vezes por semana, religiosamente, eu levava Marina para as sessões. No início, ela era relutante, ficava grudada em mim, não queria entrar na sala. Mas aos poucos foi se abrindo, confiando. Um dia, cerca de 2 meses após o início do tratamento, a doutora Fabiola me chamou para conversar. Dona Estela, Marina está progredindo muito bem. Os pesadelos diminuíram. Ela está expressando melhor seus sentimentos e, principalmente, está começando a entender que o que aconteceu com ela não foi culpa dela. Ela achava que era culpa dela. É comum em casos de abuso infantil. A criança internaliza a culpa, acha que merecia o castigo porque fez algo errado. Marina está aprendendo que ser criança significa cometer erros pequenos e que nenhum erro justifica a violência. E quanto ao futuro? Ela vai conseguir superar tudo isso? Com o ambiente seguro que a senhora está proporcionando, o tratamento adequado e muito amor, sim. Crianças têm uma capacidade incrível de recuperação quando se sentem protegidas. As visitas do Marcos também foram evoluindo gradualmente. No início, Marina ficava tensa quando ele chegava, se escondia atrás de mim, respondia com monossílabos. Mas o Marcos estava diferente. Realmente diferente.
Ele tinha começado a fazer terapia individual 2 vezes por semana. Passou a trabalhar menos, priorizando os sábados com a filha. Chegava sempre com algum presente pequeno, um livro infantil, um brinquedo educativo, materiais de desenho. E, principalmente, aprendeu a ouvir. Marina, o papai quer te pedir desculpas. Ele disse numa das primeiras visitas, se abaixando para ficar na altura dela. O papai deveria ter te protegido, e não fez isso. Foi muito errado do papai. Ela olhou para ele com aqueles olhinhos grandes, processando as palavras. Você vai me proteger agora? Ela perguntou. Vou sim, sempre. E se algum dia você se sentir insegura ou com medo, você pode me contar, tá bom? Foi a primeira vez que vi Marina sorrir para o pai depois de tudo o que aconteceu. A transformação do Marcos foi impressionante. O homem ausente, que priorizava o trabalho e evitava conflitos, se tornou um pai presente e atento. Ele aprendeu a fazer tranças, com a minha ajuda, descobriu que a Marina adorava histórias de aventura, começou a participar ativamente da vida escolar dela. Mãe, ele me disse um sábado, depois de uma tarde brincando no jardim com a Marina, eu nunca soube como ser pai de verdade. Achei que bastava trabalhar, pagar as contas, deixar a educação por conta da Priscila. E agora você sabe? Agora eu sei que ser pai é estar presente. É observar, é escutar, é proteger. É perceber quando algo está errado e agir. Demorou, mas você aprendeu. Eu quase perdi minha filha por causa da minha omissão, mãe. Isso nunca mais vai acontecer. E eu acreditava nele. Via a sinceridade no arrependimento, o esforço genuíno para mudar. A questão da Priscila era mais complicada. Ela continuava internada na clínica psiquiátrica, em tratamento intensivo. Segundo os relatórios médicos que o Marcos recebia, ela tinha respondido bem à medicação, estava participando das terapias em grupo, demonstrando consciência do mal que tinha causado. Mas Marina ainda não demonstrava vontade nenhuma de vê-la. Vovó, ela me perguntou um dia, a mamãe está melhor agora? Os médicos dizem que sim, meu amor. Ela está tomando remédios e fazendo tratamento para controlar a raiva dela. Mas eu não quero ver ela ainda. E não precisa, Marina. Você só vai ver a mamãe quando se sentir pronta e segura. Pode ser daqui a muito tempo, ou pode ser nunca. É uma decisão sua. E se eu nunca quiser ver ela de novo? Então será respeitado. Seu bem-estar vem em primeiro lugar. No 4º mês de convivência, algo muito especial aconteceu. Marina veio correndo para a cozinha, onde eu estava preparando o almoço. Vovó, vovó, olha o que eu desenhei na escola! Era um desenho de uma casa, com 2 figuras na frente. Uma grande e uma pequena, de mãos dadas, sorrindo. Quem são essas pessoas? Perguntei. Somos eu e você. A professora pediu para desenhar nossa família, e eu desenhei nós 2. Meu coração se encheu de emoção. Ela me considerava família. Não apenas a avó que a estava cuidando temporariamente, mas família de verdade. Está lindo, meu amor. Vou grudar na geladeira. E vovó? Posso te chamar de mãe-vó? A pergunta me pegou de surpresa. Mãe-vó? É, tipo... Você é minha avó, mas também é meio que minha mãe agora, né? Tive que me segurar para não chorar ali mesmo. Pode me chamar do que quiser, meu amor. Eu sou o que você precisar que eu seja. No 5º mês, recebemos uma visita inesperada. Era a assistente social do caso, doutora Patrícia, que vinha fazer uma avaliação para o relatório final. Dona Estela, preciso fazer algumas perguntas para Marina, se a senhora permitir. Claro. Marina estava brincando na sala quando a doutora Patrícia chegou. Já estava mais confiante com estranhos, não se escondia mais automaticamente. Oi, Marina, eu sou a tia Patrícia. Posso conversar um pouquinho com você? Pode. Como você está se sentindo morando aqui com a vovó? Muito bem, a vovó faz panqueca no café da manhã e deixa eu ajudar a cuidar do jardim. E você sente falta de alguma coisa? Marina pensou por um momento. Às vezes sinto falta do meu quarto antigo. Tinha umas bonecas lá que eu gostava. Mais alguma coisa? Sinto falta do papai às vezes, mas ele vem me visitar todo sábado, então está bom. E da mamãe? O rostinho da Marina mudou imediatamente. Ficou séria, um pouco tensa. Não, ela disse baixinho. Não sinto falta da mamãe. Por quê?
Porque ela me machucava, e eu não gosto de quem me machuca. A simplicidade brutal da resposta de uma criança de 6 anos me fez entender que, independente de quanto a Priscila melhorasse, o dano estava feito. A confiança, uma vez quebrada de forma tão violenta, talvez nunca mais se restabelecesse. A doutora Patrícia conversou comigo em particular depois. Dona Estela, raramente vejo uma criança se recuperar tão bem de um trauma como este. O ambiente que a senhora proporcionou, o amor, a segurança, fizeram toda a diferença. E quanto ao futuro, a guarda pode se tornar definitiva? Baseado no que observei hoje e considerando que Marina expressa claramente o desejo de permanecer com a senhora, acredito que sim. Vou recomendar a guarda definitiva no meu relatório. No 6º mês, véspera da audiência de revisão da guarda, Marina e eu estávamos organizando seu quarto. Ela tinha ganhado móveis novos, tinha decorado as paredes com seus desenhos, tinha criado seu próprio cantinho na minha casa. Vovó, ela disse, guardando os brinquedos, amanhã o juiz vai decidir se eu fico aqui para sempre? É, meu amor. E se ele disser que eu tenho que voltar para casa? Não vai acontecer, Marina. Você está segura aqui, está feliz aqui. O juiz vai ver isso. Mas e se acontecer? Parei de dobrar as roupas e olhei para ela. Se acontecer, eu vou lutar. Vou continuar lutando até você estar segura. Promete? Prometo. Na manhã da audiência, acordei cedo e fui verificar o quarto da Marina. Ela estava dormindo profundamente, tranquila, com um sorriso pequeno no rosto. Que diferença dos primeiros meses, quando ela acordava gritando. Durante o café da manhã, expliquei para ela que provavelmente não precisaria falar com o juiz desta vez, que era mais uma conversa entre adultos. Mas se eles perguntarem onde eu quero ficar, eu posso falar? Claro que pode. Então vou falar que quero ficar com a mãe-vó para sempre. No fórum, a atmosfera estava bem diferente da primeira audiência. Marcos veio sozinho, sem advogado agressivo. A Priscila não estava presente, ainda em tratamento. O doutor Elias apresentou os relatórios da assistente social, da psicóloga, do pediatra. Todos unânimes. Marina estava bem adaptada, saudável, feliz. A permanência com a avó era o melhor para ela. Marcos, quando chamado para falar, surpreendeu a todos. Meritíssimo, eu gostaria de apoiar o pedido de guarda definitiva em favor da minha mãe. O juiz ergueu as sobrancelhas. O senhor tem certeza? Tenho. Minha filha está segura, feliz e bem cuidada. Ela me vê todas as semanas. Temos um relacionamento saudável agora. Mas o lar dela é com minha mãe. E quanto à sua esposa? Priscila está em tratamento intensivo e vai ficar internada pelo menos mais 6 meses. Mesmo depois, vai precisar de acompanhamento psiquiátrico constante. Marina deixou claro que não quer vê-la, e eu respeito essa decisão. O juiz olhou para Marina, que estava sentada ao meu lado. Marina, você gostaria de falar alguma coisa? Ela se levantou muito séria para uma criança de 6 anos. Eu quero ficar com a mãe-vó. Ela me protege, me deixa feliz e não me machuca nunca. E você tem certeza dessa decisão? Tenho. A casa da mãe-vó é minha casa agora. O juiz deu uma pequena pausa, olhou todos os documentos e então proferiu a decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Considerando o bem-estar superior da criança, o excelente progresso em sua recuperação e sua expressa vontade de permanecer sob os cuidados da avó paterna, defiro o pedido de guarda definitiva em favor de Estela Santos Silva. Senti as lágrimas escorrendo pelo rosto. Marina me abraçou forte e sussurrou. Agora somos família oficial, mãe-vó. Somos sim, meu amor. Para sempre. Hoje, um ano depois daquela festa de aniversário que mudou tudo, estou aqui no jardim vendo Marina brincar com a boneca nova que o Marcos trouxe para ela. Ela está contando uma história para a boneca, uma história sobre uma menina corajosa que encontrou uma família que a ama de verdade. Os cabelos dela cresceram, estão lindos, ondulados como eram antes. Mas mais que isso, o sorriso voltou. A confiança voltou. A alegria de ser criança voltou. Marcos se tornou o pai que sempre deveria ter sido. Vem nos visitar 2 vezes por semana agora, participa das reuniões escolares
está presente de verdade na vida da filha. Ele e Marina têm uma relação linda, baseada em respeito e amor genuíno. A Priscila saiu da clínica há 3 meses, mas mora em uma casa de apoio e continua o tratamento ambulatorial. Marina ainda não quis vê-la, e eu respeito totalmente essa decisão. Talvez um dia, quando ela for mais velha e se sentir preparada. Ou talvez nunca. E está tudo bem. O importante é que Marina aprendeu algo fundamental. Ela merece ser amada, protegida e respeitada. Ela sabe que pode confiar em mim, que pode contar comigo, que nunca mais vai estar sozinha diante do perigo. Mãe-vó, ela me chama do outro lado do jardim. Vem brincar comigo. Já vou, meu amor. Antes de me levantar, olho para o céu e agradeço. Agradeço por ter tido coragem de agir naquela tarde, por ter enfrentado meu próprio filho, por ter lutado na justiça, por ter salvado minha netinha. Porque às vezes, proteger quem amamos significa tomar decisões difíceis, significa enfrentar a própria família, significa não ficar em silêncio diante da injustiça. E se você chegou até aqui nessa história, eu tenho uma pergunta para você. Se você visse uma criança sendo maltratada, você teria coragem de agir? Você denunciaria? Você protegeria? Porque enquanto adultos ficam em silêncio por medo, conveniência ou para não se meter, crianças como a Marina sofrem em silêncio. Elas dependem de nós para serem sua voz, sua proteção, sua esperança. Marina hoje é uma menina feliz, segura, amada. Ela vai crescer sabendo que merece respeito, que merece amor, que merece proteção. E se um dia ela tiver filhos, vai saber como amar de verdade, porque conheceu o amor verdadeiro. Mãe-vó, você vem ou não? Ela insiste, rindo. Já vou, minha princesa. Me levanto e vou brincar com minha netinha, com minha filha do coração, com a menina que me ensinou que o amor verdadeiro às vezes exige coragem, luta e determinação, e que valeu cada lágrima, cada noite sem dormir, cada confronto, cada momento difícil, porque o sorriso dela hoje, a segurança que ela demonstra, a criança feliz que ela se tornou, isso não tem preço. Obrigada por chegar até o fim. Se essa história te tocou de alguma forma, se te fez pensar sobre a importância de proteger as crianças, curte e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Porque toda criança merece ter um adulto corajoso que lute por ela. E lembre-se, denunciar abuso infantil é um dever de todos nós. Disque 100 é gratuito, funciona 24 horas e pode salvar uma vida. Como salvou a vida da minha Marina.